a nossos milhares, quiçá milhões de fãs. Hoje, apesar de estar ao vivo aí, se eu não conseguir mexer na capa, não será ao vivo a nossa análise, o nosso pós-jogo. Será gravado por motivos de filhos e de Sírio. Então hoje vocês vão ter uma análise minha gravada, mas a gente vai conseguir trocar essa ideia nos comentários do vídeo. Então pode deixar que eu troco a ideia com vocês, como a gente sempre fala, concordando ou discordando. Então, vamos à análise pós-jogo de Vila Nova 1, Clube do Remo 0. Tem coisa para falar. O pano deu uma centimetrada menor. Ficou curioso? Vem com nós, papi! Salve mais uma vez, nação querosense. Antes de tudo, primeiramente, feliz Sírio a todos, independente da religião de vossas senhorias. Eu quero desejar muita saúde, muita alegria, muita coisa boa para a família de vocês e principalmente que com o passar e melhoria dessa pandemia você consiga cada vez mais ficar do lado de quem você gosta. Independente do time que torça. Vamos lá. O Remo, pela quarta vez consecutiva, é derrotado pelo Vila Nova. O Vila Nova começa a ser o algoz recente do Clube do Remo. E isso faz com que tudo que se for falado, analisado pelo viés do Remo nessa partida, tome uma proporção maior. O que está super correto, porque vai se criando uma rivalidade aonde o Remo é quase sempre derrotado. Vamos lá. Vamos começar a falar sobre Felipe Conceição. Já vou começar para vocês não abandonarem o vídeo desde o início. Para mim houve um erro do Felipe, um equívoco e dentro desse equívoco uma tentativa de acerto. É complicado, eu vou tentar explicar. O erro para mim, claro, para mim, foi quando ele tira o G2, que talvez estivesse fazendo uma das melhores partidas dele na Série B, tanto como falso 9, tanto quando veio para trás para jogar na do Siqueira, o G2 estava bem, participando, tocando muito na bola, conseguindo fazer o jogo fluir. A bola que ele dá para a furada do Vitor Andrade, bizarra, é coisa de quem entende de futebol. E para mim, o erro tá aí. Quem era para sair, Paulo? O Vitor Andrade. Vitor Andrade hoje, depois de quando o G2 entrou, o Vitor Andrade hoje não acertou absolutamente nada. Gol de cara, cabeceou o goleiro do Jorge Emi, que é um puta goleirão, fez a defesa, mas, enfim, aquela bola de frente, a furada, hoje o Vitor Andrade foi muito mal. Ah, Paulo, mas tu mesmo fala que ele pode decidir, pode, mas hoje, entre os dois que podiam, eu tiraria o Vitor e deixaria o G2 até mais um pouco. Esse para mim foi um equívoco. Não quem entra, não o que fazer, mas quem saiu, para mim o Felipe se equivoca. Não, para mim o Felipe erra. E qual foi o equívoco, Paulo? Eu acho que e que tu falaste que é próximo de um acerto e tal. Todas as mudanças do Felipe, mais uma vez, foram e tinham que ser, obviamente, para ganhar o jogo. Mais uma vez com 10, o Remo não consegue, teve chances. Esse jogo o Remo teve chances, diferente de outros. Mas tem uma hora, na minha opinião, em que a ousadia, e hoje ele foi muito ousado, ele tirou um zagueiro, ele meio que fez um zagueiro só, deixou o Marco Júnior mais aqui, mais meio campo, o Raimar mais na esquerda, mas mais à frente, botou o Ronald, o Pingo para ir, para também não ficar tão desguarnecido, ele ousou muito. Só que na hora que você ousa demais, na hora que, por exemplo, você vê um Jefferson jogando quase como o meia ali, pode ter sido um exagero de ousadia. Talvez reclamem tanto que ele é retranqueiro, hoje ele quis mostrar que não é. E nessa ousadia em demasia, ele acaba desconfigurando o time, que talvez seja uma das grandes qualidades do clube do Remo. O Remo tentou? Tentou. O Remo criou? Criou. Tanto quanto deveria? Talvez não. Mas o Remo também, mais uma vez, foi incompetente na hora de fazer o gol. Porque houve
situação clara de gol que o Remo perdeu. O goleiro está lá, e vocês sabem disso, porque vocês têm o Vinícius. O goleiro está lá para defender, mas tem bolas que você tem que botar para dentro da rede. Acho que o Remo teve um fluxo no campo adversário grande, talvez não tenha criado efetivamente chances de gol, mas criou situações e tal. Hoje, no início do segundo tempo, o Felipe bota o time dos sonhos da torcida, né? Ele bota o G2 para jogar atrás, ele bota o Neto Pessoa que estreia, que dentro das circunstâncias foi bem. Acho que o Neto não fez, ai meu Deus, viu como precisa do 9, mas nem convenceu a quem acha que precisa, né? Quem acha que tá errado ter o falso 9. Só que para mim o G2 hoje, jogando de falso 9, de 10, de 12, o G2 foi bem hoje, bem. E o Vitor Andrade foi mal. E aí é uma coisa de velho, tá? Para mim. Para mim é bizarro o Vitor Andrade, depois do que fez, tá com a tarja de capitão do Clube do Remo. Mas isso é uma frescurinha de velho, tá? Então assim, eu sei, hoje eu estava vendo o grupo do Garbo e Elegância, né, que é o dos membros do canal, por sinal, se quiser te torna membro de Garbo e Elegância, que você participa do membro. Eu escrevi assim, cara, tá todo mundo certo. Tá todo mundo certo. Uns com um viés para um lado, outros com um viés para o outro, uns com mais raiva pelo jogo, outros mais incisivos ou menos incisivos. Mas na análise, no contexto, achei que todo mundo estava certo. O Remo se mostra incompetente para furar bloqueios. Se mostra. O Remo não é letal. Raramente o Remo é letal. O Remo é um time difícil de jogar, tanto que o Vila Nova quis se postar lá atrás, estava cagando para o lance. O último lance lá que o Thiago defende, era óbvio que ia acontecer com o Remo totalmente exposto, isso acontece em qualquer jogo desse tipo. Mas hoje há de se tirar algumas lições. Quais são essas lições, Paulo? Lição número 1, tem que fazer gol. De que forma, de que jeito tem que fazer gol. E acho que nessa hora tem que ser ainda mais na marra. Tá vendo que não é a característica? É na marra. É entrar pra dentro com todo mundo. Sabe? Um pouquinho mais disso. Lição número 2, talvez. O time dos sonhos de todo mundo talvez funcione em algumas circunstâncias e outras não. Mas dá pra rolar. Dá pra rolar em situações o G2 armando e dá para rolar em situações com 9 e outras sem o 9. O Remo tem hoje possibilidade de ter mais de um sistema de jogo, variação. É um jogo complicado de analisar. Se fosse na live ia ter opiniões diversas. Talvez eu concordasse com quase todas, tirando os exageros. É um jogo difícil e é ainda mais difícil porque é contra o Vila Nova. Eu vi gente dizendo que talvez tenha sido o pior jogo que viu e tal. Eu continuo achando nessa Série B do Remo o pior jogo contra o Operário, porque o Remo ficou com um a mais tempo e não criou. Não teve oportunidade e tal, um chute daqui, outro dali. Hoje o Jorge Emi trabalhou, cabeceadas para fora, gols perdidos bizarros. E agora, senhoras e senhores, é ir para Brusque e pontuar. De preferência com 3 desses pontos. Porque já vi. E aí vem a história de que muito empate não é legal, né? Porque o Remo vem numa sequência de 2 empates, mas se tivesse perdido uma e ganhado a outra, estava com um ponto a mais. Então tá na hora de buscar logo esses pontos. Contra o Vila Nova também é ruim, porque traz um time para mais perto que estava atrás, então até o empate não seria de todo ruim. Pois é. Dizem também que se esse jogo fosse amanhã, no dia da trasladação, o Remo não perderia por histórico, né? Mas não foi. O Remo tem que repensar algumas coisas. Talvez ousadia demais, às vezes, atrapalhe. De menos também. Felipe Conceição, para mim, erra na retirada do G2. Para mim, ali era o Vitor Andrade. Entendo ele ter feito a escolha, mas não concordo com a escolha. E esfriar a cabeça. Uma semana para um jogo muito difícil em Brusque e que dali tem que pontuar.
Não é, não, sabe aquele jogo que ele é indigesto, inclusive para tu analisar, porque se tu analisares que o Remo foi bem, o cara pode até parar para pensar. Se tu analisares que o Remo foi mal, a mesma coisa. Agora, o que se mostra é que o Remo não tem competência, não teve. Não é um time incompetente, não teve competência para fazer um gol. Não teve. Claramente não teve. E não foi porque não criou, foi muito porque não conseguiu botar as chances criadas para dentro do gol. Ah, Paulo, mas o goleiro tá lá para defender e vou repetir, vocês têm o Vinícius, vocês têm o Vinícius e sabem muito bem o que é isso. Quero a tua opinião, os erros, os acertos, sem xingar o coleguinha, porque senão vai falar sozinho. De resto, vamos trocar uma ideia aqui no comentário. Te inscreve no canal se tu tá caindo de paraquedas aqui. A gente fala de futebol paraense como um todo. Normalmente essa análise é ao vivo, mas hoje, por motivos, repito, de filhos e de Sírio, foi gravado, mas estou aqui emitindo a minha opinião. Pode ser que eu faça outro depois de parar para pensar um pouco melhor, ou lendo e vocês trocando uma ideia, a gente faça mais uma análise. Valeu, bom Sírio a todos, que Nossa Senhora de Nazaré abençoe a toda a nação querosense. Um beijo para vocês, valeu, tchau!